Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um vídeo de informática, hoje com o assunto memórias. Hoje nós vamos saber o histórico das memórias e esse tipo de coisa, como ela evoluiu conforme o tempo, certo? Então, espero que vocês gostem de vídeos. Gostou, compartilha aí, galera, e vamos nessa. A primeira ideia de memória que surgiu foi com aqueles teletipo. Lembram-se que eu falei que era feito com os furinhos e tal? Então a memória era feita com cartões perfurados, em 1834. Depois disso daí, surgiram as formas mecânicas de memória, que eram feitas através de tambores. Então eles faziam uns tamborzão grandão e faziam com que ainda era um pouquinho de cartão perfurado, mas só que agora era usado com tambores. Então mudou bastante, já não era mais daquele jeito, até iniciar o movimento mecânico. Ou seja, eram feitas máquinas, elas faziam o trabalho, ainda não era o trabalho digital, mas era um trabalho mecânico feito por eles para calcular a unidade lógica de informações. Ou seja, eles guardavam informações dentro do dispositivo mecanicamente. Ou seja, era os mecanismos que tinham lá dentro que guardava lá dentro. Não era nada digital, certo? Até a invenção vamos dizer assim, das lâmpadas de neon, que é a próxima memória que a gente vai falar agora, que foi inventado as memórias feitas de neon, com lâmpadas de neon. Aí nós vemos que existe uma evolução maior, que não é mais mecânico, agora está digitalizando, certo? E depois disso daí, houve a troca das lâmpadas de neon por capacitores, que já é uma evolução que é através, mais para frente, na aula de eletrônica, eu irei falar mais sobre capacitores, certo? Então, nesse caso aqui, os capacitores substituíram as lâmpadas de neon. Mó brisa, mas tá ligado? Mó brisa mesmo. Até um momento em que conseguiam gravar através do núcleo magnético. Essa invenção do núcleo magnético vai criar o que nós chamamos de HD, o disco rígido. É a criação do núcleo magnético, que é de você conseguir gravar através do magnetismo informação. Interessante, mas eu só vou falar na próxima aula sobre isso, certo? Que nós vamos falar sobre a evolução dos discos rígidos na próxima aula. Então lembre-se disso daqui, que começou a ser construído núcleos magnéticos para gravar as coisas. Porém, isso ocupava espaço demais. As pessoas precisavam de algo que fosse rápido e que não ocupasse tanta memória. Porque imagina só o tanto que você ia ter que apagar por dia de tantas coisas que você acessa se fosse um núcleo magnético permanente, certo? Então essa ideia foi entrada em desuso com a invenção da DRAM. Só que não é a DRAM como a gente conhece hoje em dia, certo? Foram criadas células de memória nessa época da DRAM. E é exatamente para combater a ideia do núcleo magnético, que era uma bosta, cara. Era uma bosta porque você não precisava guardar sempre aqueles dados. Então a DRAM ela evoluiu por causa disso, porque existem coisas que não precisam ficar guardadas. Tanto que o nome é Random Memory, memória aleatória quando eles dizem isso. Random Access Memory. Mas que porra é essa? É isso que significa DRAM, dispositivo de memória aleatória, basicamente é isso. Então a ideia era essa, de que não precisava, existe uma necessidade de uma memória que ela seja volátil, ou seja, que você desligou o PC, ela apaga tudo, diferente do núcleo magnético. Então aqui está explicado por que houve essa necessidade de se criar uma memória como célula. Só que elas ainda eram muito grandes. E com a evolução que eu disse para vocês dos chips, lembram-se dos chips? Então, foram usados nas memórias esses chips para criar células de memória em chips. Daí começaram a lançar outros tipos de memória, além da DRAM. Foi inventado o EEPROM, o EROM, que são dispositivos feitos para programas. Você bota um programa dentro deles para eles rodar. É um tipo de memória que ela é permanente, só que ela tem instruções específicas. Então daí, quando lançaram chips de memória, aí teve essa evolução, certo?
Existiam as memórias DRAM e as memórias programáveis. Até que começaram a surgir as primeiras placas de memória. As placas de memória, elas ainda não eram como a gente conhecia antes, porque elas eram soldadas e era enorme, ficava na placa soldado e era imensa. Até inventarem os chamados módulos de memória. Essas células de memórias, que eram conhecidas como os DIPs, elas eram soldadas em um módulo de memória, um cartuchinho fora da placa. Aí essa placa tinha que ter um soquete para socar esse negócio lá. Então basicamente era isso. Então agora vocês já têm uma ideia da evolução que teve a memória. E agora a gente vai para os tipos de módulos de memória que foram surgindo. E o primeiro foi o chamado SIMM. SIMM. Ele é um módulo de linha singular. Quando eu digo que é de linha singular, é porque os pinos dele era era por um lado só. Por mais que existisse outro do outro lado, mas era só para fazer negócio mesmo, só para deixar bonitinho, para ajudar na hora do encaixe lá, certo? Só que ela só tinha só uma linha, só valia uma linha dentro dela. Existiam dificuldades? Sim, existiam. Sabe por quê? Porque os processadores nessa época já eram muito fodidos. Então eles já eram fodidos e deu zoeira na hora que botavam. Porque existiam o quê? 30 vias, cada pininho daquele dali é uma via, certo? Então existiam 30 vias. Os primeiros, sim, eram de 30 vias. Essas 30 vias, elas caminhavam dentro de 8 a 9 chips. E cada chip de memória só era responsável por 1 byte. Então era muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, cada chip daquele dali era só 1 byte. E os computadores naquela época, eles eram fodidos. Então, dava uma diferença, porque os processadores eles precisavam passar mais ciclos para poder fazer as informações, como no caso aqui, os chips eles só conseguiam passar 8 bits por ciclo, ou seja, só conseguiam passar 8 bits por ciclo, aí o processador tinha que esperar, aí depois pegava mais 8, aí depois pegava mais 8, depois pegava mais 8 a cada ciclo dele. E esses dispositivos sim, que tinham 9 chips, o último era para paridade. Quando eu digo paridade, é porque existia muito problema da memória dar erro, endereçar um endereço que não existe, esse tipo de coisa. Então esse 9 ele auxiliava nessa questão. Até então, antes de existir a tecnologia ECC. Então até existir essa tecnologia, eles usavam só um módulo para fazer esse serviço. E existiam memórias de 1 MB, 512 KB, até 4 MB. Então existiam as memórias mais ou menos. Mas agora vem uma questão que eu quero perguntar para vocês, certo? E vocês devem estar em dúvidas. Não interessa para você, palhaço. É certo, mas como é que faz para a memória ela ser acessada pelo CPU? Como é que isso acontece? Eu vou explicar mais para frente para vocês sobre a questão dos barramentos. E é exatamente isso que acontece. Existe um negócio chamado barramento que é responsável pela comunicação de todos os componentes do computador, mas aqui mais especificamente do CPU e a memória. Sem o barramento não tem como existir essa comunicação, memória e CPU. Dentro desse barramento, dentro dele existe uma velocidade determinada. Então, ou seja, o computador ele depende de muitas coisas para ser veloz. Ele depende de tanto... Você lembra do que eu falei do clock interno e do clock externo? Então, esse clock externo se comunica com o barramento. Tanto o clock externo da memória quanto o clock externo do CPU, eles têm que se comunicar com a velocidade que aquele barramento aguenta. Então, tudo isso determina na velocidade do computador. E eu acho que eu já falei um pouquinho sobre barramentos. Sim, eu me lembro muito bem que eu falei um pouquinho assim. Então, agora vocês estão sabendo mais um pouquinho sobre a função do barramento, certo? E nesse caso aqui, os barramentos eles eram de 32 bits. Então, os módulos, para não
dar o famoso gargalo, então era necessário 4 cartuchinhos de memória. Eram necessários 4 módulos de memória, lembrando que eles precisam ser iguaizinhos. Tinha esse detalhe também antigamente. Você tem que comprar 4 pentes e eles tinham que ser iguais. Se eles fossem diferentes, de outra marca, aí não funcionava. Vocês já chegaram a ver um cartucho de memória na vida? Imagina um cartucho de Super Nintendo. Então era necessário os 4 cartuchos de Super Nintendo para pegar. Se um cartucho queimasse, acabou-se. O computador não ligava. E só tinha exceção de módulos quando eles eram CPUs modelos mais fracos, de CPU e de placa-mãe. Aí só precisavam de 2 módulos. Então era necessário porque as memórias elas eram inferiores em velocidade com as placas-mães, como já falado anteriormente na evolução das placas, e as CPUs. Então existia essa diferença entre as duas que estavam mais avançadas em questão de velocidade, certo? Então eles tinham que fazer umas gambiarra fodidas.